Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez, dando continuidade aí à série Uma Jornada de Fé. E por falar em fé, sempre que pensamos nela, nos vem à mente algo impossível, não é? Uma atitude de um super crente, de alguém perfeito, totalmente fora da nossa realidade, que faz coisas magníficas. A bem da verdade, não é isso que a Bíblia nos ensina. Servos de Deus imperfeitos, inconstantes, vacilantes, foram colocados diante de nós como heróis da fé. Homens e mulheres que exerceram a sua fé, apesar de serem quem são, alcançando assim a aprovação divina. Vamos aprender um pouquinho mais sobre fé? Abra sua Bíblia no Salmo de número 149 e sirvamos ao Senhor juntos mais uma vez. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações, e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Os fiéis louvam ao Senhor. E é com este pensamento que nós vamos, neste momento, cantar o hino de número 93, hino 93, firmeza na fé. Somente ponho minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remedor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso viver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao visitar minha tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e como salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Pause o seu vídeo nesse instante, alguém da sua família, faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos
mais uma vez com o nosso presbítero Tiago Anselmo. Santo Deus e amado Pai, te engrandecemos, te adoramos, porque Tu és o único merecedor de toda honra e toda glória. E nós temos motivos de sobra para isso, porque em meio à pandemia, o Senhor não nos abandonou. Em meio a tantos problemas, o Senhor tem provado cada vez mais a Tua fidelidade com o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo aos poucos, cada vez mais, a desenvolver a nossa salvação, a aprender mais sobre fé, aprender mais sobre obediência, aprender mais a mortificar a nossa carne, aprender mais, Senhor, sobre expulsar os ídolos do nosso coração. Louvemos a Ti, Senhor, porque em meio a tantos problemas, ainda temos a Tua mensagem sendo levada de um lado para o outro. Em meio a tantos problemas, ainda temos boas notícias do Teu povo, Senhor, que tem cuidado uns dos outros. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos o Senhor com o Ministério Louvarte. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Foi a cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na Amém. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11.
Carta aos Hebreus, capítulo 11, onde leremos dos versos 30 a 40. Hebreus 11, de 30 a 40, que diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Assim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos mais uma vez. Pai bendito, é no nome de Jesus que oramos a Ti, suplicando, Senhor, que o Senhor nos ilumine neste momento e que a Tua palavra revelada a nós entre em nossas mentes de tal maneira que possamos nos apropriar dessas verdades, para que, apropriados delas, Senhor, saiamos a cumprir tudo aquilo que o Senhor requer de nós, para que a nossa fé seja cada vez mais forte, para que a nossa fé seja, Senhor, cada vez mais firme no Senhor. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje iremos continuar com, terminar, na verdade, o capítulo 11 de Hebreus, da carta aos Hebreus, na última parte dele aí, dos versículos 30 a 40. Né? Então, só relembrando aí a estrutura e o fechamento desse capítulo 11. Como nós vimos lá no versículo de 1 a 3, aprendemos sobre a definição de fé. Dos versículos de 4 a 7, aprendemos aí os exemplos de fé do Antigo Testamento. Abel, Enoque e Noé. Dos versículos 8 a 19, vimos a história do patriarca Abraão, né, demonstrando toda a sua fé. Dos versículos 20 a 22, nós aprendemos com os patriarcas Isaque e Jacó, bem como o famoso filho de Jacó, José, e estes que creram até a morte. A sua fé permaneceu inabalável até a morte. Dos versículos 23 a 29, nós vimos o exemplo de fé de Moisés, o libertador. E hoje chegamos até aqui, no versículo 30, e aprenderemos aí com os exemplos de fé dos israelitas em Canaã, na famosa Canaã, a terra prometida. Então veremos hoje exemplos de fé de homens e mulheres na terra prometida. Nós vamos aprender logo
de cara, assim, que todos esses homens e mulheres que são citados aqui, a partir daqui, né, eles têm algo em comum, uma confiança inabalável e firme na pessoa do seu Senhor, na pessoa do seu Criador. Não é? Então, nós vamos enxergar, através do texto bíblico, essa grande verdade que surge aqui. Então, hoje, basicamente, veremos, né, o desdobramento da fé em Jericó, do versículo 30 e 31. Do 32 ao 40, nós veremos esses exemplos de fé entre conhecidos e desconhecidos, né? Os personagens bíblicos trazidos aqui pelo autor e por outros que não são citados aqui, nós veremos, né? Do 32 ao 35, aqueles que triunfaram na fé. Da segunda parte, do 35 ao 38, os que sofreram pela fé. E terminaremos aí no 39 e 40, vendo um elogio à fé, a fé da nova aliança, né? Então, após analisarmos a estrutura do capítulo 11, nós percebemos que ele dá um salto na narrativa histórica aqui. E é interessante perceber que ele faz isso de forma propositada. Se você perceber na narrativa bíblica, até o versículo 29, nós temos lá dos patriarcas até a chegada, a saída do Egito. E fica essa grande lacuna dos 40 anos que o povo passou no deserto. Mas por que ele faz isso? Por que ele pulou esses 40 anos aí? Os estudiosos vão dizer que ele pulou esse período porque foi um grande período de incredulidade. O povo fez isso deliberadamente, fugiu do seu Senhor, tiveram práticas terríveis diante do seu Senhor, um grande período de incredulidade. Por isso, a maioria dos comentaristas vão dizer isso, que eles fizeram exatamente, deliberadamente, para ressaltar aqui esse período de incredulidade. Percebemos aqui que o povo se recusa a exercitar a fé no seu Senhor. Pela falta de fé, eles pereceram em sua desobediência. Toda aquela geração, com 20 anos ou mais, morreram no deserto, exceto por Josué e Calebe, que vão liderar essa nova geração na terra prometida. No entanto, a geração seguinte, né, a geração que vem depois desses todos que pereceram no deserto, demonstrou fé no seu Deus, no Deus de Israel. E o primeiro exemplo é a conquista da fortaleza da cidade de Jericó, que nós vamos ver aí a partir do verso de número 30. Vejamos então versículos 30 e 31, que diz: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, percebemos aqui a queda de Jericó. Você pode encontrar aí essa narrativa em Josué, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 24. E percebemos nessa narrativa, nessa história, né, a promessa de Deus, que Deus daria posse da terra de Canaã para Josué e o povo. Né? Então nós percebemos a promessa de Deus. Além de perceber a promessa de Deus, nessa narrativa também percebemos o encorajamento da parte de Deus na vida de Josué. Ele, em vários momentos, nós percebemos Deus dizendo para Josué: ser forte e corajoso, não desanimes, não temas. E a resposta que Josué e o povo dá é uma resposta de fé. Eles colocaram a sua fé em Deus,
e por causa de sua fé foram prósperos e bem-sucedidos nos seus planos. A famosa cidade de Jericó, aí que eles vão enfrentar agora, né, estava estrategicamente localizada no lado oriental de Canaã e ficava numa posição que favorecia o combate aos inimigos que chegavam, né? Então, essa cidade era protegida por muralhas fortíssimas, tinham guerreiros poderosos que impediam os invasores, né? Então, era como se ela fosse a porta de entrada daquela região, onde havia muitos recursos e esses inimigos queriam se estabelecer naquele local. Então, Jericó queria proteger a sua região. Então, essa cidade, que relativamente era pequena, né, tinha em torno de 600 metros de circunferência, media aproximadamente 225 metros por 80 metros. E nós vamos perceber que mesmo essa cidade pequena, bem colocada, numa cadeia de montanhas, muito bem fortificada, né, resistia há muito tempo, até a chegada do povo de Deus. Então, nós percebemos aqui que no desdobramento da fé em Jericó, Deus disse aos israelitas que marchassem ao redor daquela cidade por 7 dias. Eles iriam ali durante uma semana ali, rodeavam a cidade e iam embora. Rodeavam a cidade e iam embora. No 7º dia, no último dia, eles teriam que dar 7 voltas. E quando as trombetas soassem lá no último dia, né, 7 vezes, o povo deveria gritar a seguinte frase: porque o Senhor deu a nós a cidade, né? Então, assim, as muralhas de Jericó ruíram e o povo de Israel tomou posse daquela região. E para louvar a Deus e para engrandecer o seu nome, reconhecer o que Deus havia feito, eles dedicaram a cidade a Deus como uma oferta das suas primícias, das suas vitórias. Então, o povo vence a batalha de Jericó, sem levantar uma única espada, sem derramar uma única gota de sangue. Agora eles entrariam na cidade. Então Deus derruba aquelas muralhas e entra na cidade. E a partir dali se estabelece o conflito e o povo precisa derrotar todos os seus inimigos e agora é estabelecida ali a vitória, não é? Então, a lição que o escritor da carta aos Hebreus quer trazer aqui é que, pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Mas, diferentemente da derrubada dos muros, das muralhas de Jericó, já quando dentro não foi tão pacífico assim. Quando eles entraram dentro da cidade, encontraram, obviamente, resistência e todos ali foram mortos, com exceção da personagem que surge aí no versículo 31. Acompanhem comigo, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Se você não se lembra, eu te ajudo a relembrar a história. Antes dessa invasão, Josué manda um grupo de homens espiar a cidade, entrar na cidade para espiar o seu inimigo. E nesse momento, eles estão fugindo ali dos soldados após serem descobertos e entram dentro de uma casa, de uma meretriz, né, de uma prostituta chamada Raabe. Ela esconde esses espias ali até que os soldados fossem embora, depois os ajudam a fugir.
E por conta disso, o texto vai dizer que pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Né? Então, pela fé, Raabe apresenta aqui uma postura que ninguém esperava. Né? Então, ela e sua família viveram por causa de sua fé no Deus de Israel. Seus pecados não foram ignorados. A gente não pode ignorar este fato. Né? Deus sabe, Deus conhecia Raabe. Ele não simplesmente passou por cima de tudo, né? Mas Deus lhe deu uma segunda chance, a chance de arrependimento, lhe concedendo graça, misericórdia e salvação. Ela não recebeu nenhuma segurança de aceitação. Ela simplesmente ouviu histórias sobre um povo liberto do cativeiro do Egito, de um povo que vinha conquistando e vencendo seus inimigos, não é? Ela ouviu da destruição de um povo violentíssimo também, os amorreus. Então ela sabia da história do povo de Israel. Ela conheceu a fama do Deus do povo de Israel. E por conta disso, ela creu nesse Deus de Israel. E assim ela ela exerceu a sua fé. E essa fé foi baseada nas obras de Deus. Ela disse: o Senhor vosso Deus é Deus nos céus acima e na terra embaixo. Josué capítulo 2, versículo 11. Ela creu em Deus e confiou nele para livrá-la da destruição. Ela foi acolhida pelos israelitas, casou-se com Salmão e tornou-se a mãe de Boaz, que foi o bisavô de Davi, e é contada na genealogia de Jesus Cristo. Pela fé, Raabe agora consta nos anais da história sagrada, nos relatos bíblicos, como uma heroína da fé. Continuando então, versículo de número 32. A partir daqui, o autor diz que não tem tempo para enumerar mais heróis, né? São muitas informações. E ele passa a registrar os nomes de mais alguns conhecidos e os feitos de uma forma geral de outros não tão conhecidos assim. São tantos exemplos que ele não conseguiria registrar todos. Agora ele faz mais uma breve lista. Vejamos aí, dessa breve lista, a partir do versículo de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, nessa breve lista, ele traz o primeiro trio aí, Gideão, Baraque e Sansão. Preste bastante atenção. Gideão, Baraque e Sansão. Gideão, né, que lutou a famosa batalha aí com 300 homens apenas contra uma horda inteira dos midianitas. Ele tornou-se um grande herói da fé ao seguir exatamente, especificamente a orientação de Deus. Com seu Deus, Gideão sempre estava em maioria. Pois quem diria, um exército de 300 homens vencendo um exército enorme de milhares de soldados. Sabe por quê? Pela fé em Deus. Não é a quantidade dos exércitos inimigos que iriam vencer, mas sim o poder de Deus respondendo à fé de Gideão. Segundo exemplo, Baraque. Então, Baraque, né, é conhecido aí por, no período
que foi liderado por uma profetisa, né? A profetisa Débora, e sob a orientação dela, né, lutou contra os cananeus e derrotou todos eles. Você pode procurar depois, Juízes, capítulo 4, versículo 16, em diante você vai aprender sobre isso. Além de Gideão e também de Baraque, nós encontramos talvez um dos mais famosos personagens bíblicos aí, né, Sansão, que demonstrou uma fé inabalável no Deus de Israel, quando orou pedindo forças para fazer justiça para com seus inimigos. Caído, cego, humilhado, ele ora ao seu Senhor e crê no seu Senhor, no poder do seu Senhor, que traz a ele misericórdia, e ele consegue mais uma vez derrotar os seus inimigos. Deus ouviu a sua oração. O próximo personagem é Jefté, que cheio do Espírito Santo, né, foi usado por Deus aí para derrotar os amonitas e punir a tribo de Efraim, que estava vacilante com o seu Senhor, né? Então, Jefté, este foi certamente um homem de fé, ainda que tenha vacilado com o seu voto inapropriado, né? E temos em seguida o personagem Davi, famoso rei Davi, que confiou em Deus, foi capaz de vencer seus inimigos, construiu seu reino, fortaleceu o povo de Israel, liderou de uma forma incrivelmente maravilhosa e pela fé se tornou um grande rei. O próximo exemplo que ele vai trazer é Samuel, que foi um profeta, foi um grande e destacado líder em Israel, né? As pessoas buscavam Samuel porque eles sabiam que Deus era na vida de Samuel, que Deus estava com ele e Deus respondia às suas orações oferecidas em fé. Estes exemplos e os demais profetas que ele não dá nome, né, mas que continua, e dos profetas, os quais por meio da fé, versículo 33, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Então, queridos, a partir do verso 33, aí o autor vai resumir os eventos relacionados à fé. O que as pessoas, de forma geral, fizeram pela fé, né? E esses profetas, esses servos de Deus aqui, a partir do verso 33, vão ser exemplificados, né? Então, preste atenção que algo interessante surge aqui também. Nós temos 9 declarações seguidas aqui, divididos em 3 grupos de 3. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa divisão que ele traz aí. O primeiro trio, as 3 primeiras declarações, né, trazem realizações. O segundo trio trazem tipos específicos de esperança e libertação. O terceiro trio traz libertações maravilhosas e realizações positivas. Sendo assim, vejamos aí o primeiro trio de realizações, né? Que começa a partir do versículo 33. Vamos ler a partir do verso 35, porque nós já lemos até o 34, leiamos o 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela provação de escárnios e açoites, assim até algemas e prisões. Então, o primeiro trio aqui de realizações.
Os reinos aqui sendo conquistados pela fé, nós percebemos. A justiça é estabelecida pela fé. Herança das promessas espirituais recebidas pela fé. Poderíamos aqui exemplificar muitos exemplos, né? As investidas de Davi, as investidas dos reis levantados pelo Senhor para que vencessem os seus inimigos, né? Tudo que foi sendo estabelecido por vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Os reinos foram sendo paulatinamente vencidos, né? E a justiça sendo estabelecida pela fé. O segundo trio aí trazem tipos específicos de esperança e libertação. Então, a esperança pela fé, a coragem pela fé representada aí por Sansão, por Davi, por Samuel, por todos os outros profetas, né? A fornalha vencida pela fé dos amigos de Daniel. Daniel que venceu a sua cultura pela fé. E chegamos aí ao fio da espada que é cegada pela fé, a espada que foi apresentada aos profetas que pregavam a fé no Senhor, que pregavam as promessas do Senhor, que pregavam arrependimento, né? Muitos profetas enfrentaram o fio da espada. O terceiro trio aí de afirmações, libertações maravilhosas e realizações positivas. Nós temos aí as batalhas vencidas pela fé, as vitórias dos grandes reis, as proezas militares. Todos demonstraram aí dependência de Deus e o caminho pela fé. Não é como, por exemplo, o rei Ezequias, né, o grande rei de Judá, que sabia que um poderoso exército assírio havia tomado todas as cidades fortificadas de Judá, mas mesmo assim, pela fé, ele consegue vencer os seus inimigos. Chegamos então ao verso de número 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, né? O que nos faz pensar aqui em Elias e Eliseu, né? E as mães que tiveram seus filhos de volta da morte. Por exemplo, a viúva de Sarepta, né? Que creu, e quando ela creu, ela recebeu seu filho das mãos do profeta. A sunamita, que teve o seu filho de volta também dos mortos e foi ali agraciada com a ressurreição do ente querido, né? Então, chegamos na segunda parte do versículo 35. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Nos versículos seguintes aqui, né, nós vamos perceber que o autor resume esse sofrimento sofrimentos físicos pelos quais os heróis da fé passaram. Vai dar uma lista aí de grandes sofrimentos físicos, né? Eles foram mártires pela causa de Deus, pela fé em Deus, né? E pela fé venceram, ainda que perdendo as suas vidas. O texto traz aí, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Eles não aceitavam não passar por aquilo, pelo fato de se entregarem completamente, totalmente a sua tarefa, a sua missão de apresentar o Senhor, aonde quer que eles fossem, a levar a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, né? Foram apedrejados, versículo 37, né? Versículo 36,
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, zombarias, açoite, sim, até de algemas e prisões. Mais uma vez, o autor aqui vai de incidentes específicos para acontecimentos mais gerais, de zombarias, açoites, né, ser acorrentado, aprisionamentos, para ilustrar o que ele queria para os seus destinatários. E é interessante, queridos, que essas figuras, sobretudo, se tornam relevantes na mente dos destinatários aqui, né? Os hebreus que receberam essa carta. Sabe por quê, irmãos? Porque eles mesmos haviam sofrido coisas semelhantes. Perseguição, zombaria, escárnio. Se nós voltarmos ali no capítulo 10, versículo a partir do 33, diz assim: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que de modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes como com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e duráveis. Aí o escritor orienta: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Isso cai como uma bomba no coração deles. Essas informações fazem sentido para eles, porque eles estavam passando por coisas semelhantes. Meus irmãos, como é difícil a gente perceber hoje como a fé do povo de Deus nesses dias tem sido uma fé tão frágil. Quando zombados, quando alvo de escárnios, quando alvo de mentiras, de acusações, quando alvo de pessoas, às vezes até pessoas que nós amamos, pessoas da nossa família, que nos tratam de uma forma diferente porque seguimos a Cristo. Pessoas que nós amamos e que, sim, sabemos que elas nos amam também, mas que olham para nós e veem servos de Deus e nos tratam completamente diferentes. Muitas vezes, essa fé tem se tornado o alimento dos servos de Deus. Só que tem muita gente que tem deixado de lado essa fé por simplesmente ter uma vida confortável diante daqueles parentes, amigos, às vezes no trabalho, se escondem, são agentes secretos que não professam a sua fé. Enquanto percebemos aqui homens, mulheres de Deus, servos fiéis, que morreram ao fio da espada, que foram perseguidos, que manietados foram levados injustamente para as covas dos leões, para as fornalhas, que passaram ao fio da espada. Essas informações, irmãos, estes relatos deveriam incendiar os nossos corações e de forma pungente nos colocarmos diante dessa sociedade incrédula, cética, mística, que cada vez mais caminha para a perdição, que está cada vez mais próxima do precipício da condenação eterna. E nós, servos do Senhor, deveríamos, alegres, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Felizes por sermos considerados servos dele. Essas figuras, irmãos, certamente caíram como uma bomba no coração daqueles irmãos. E espero que em nós faça o mesmo sentido em nossos dias. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos pela espada. Diz o verso 37. Por haver, obviamente, irmãos, por haver muitas pedras em Israel, era comum a prática de atirar pedras para matar as pessoas.
Eram inclusive um instrumento final de julgamento, quando era dada a sentença. Podemos ver vários exemplos na Escritura Sagrada. A lei de Moisés especificava que um blasfemo, por exemplo, tinha de ser apedrejado pela comunidade. Alguém que levantasse a blasfêmia contra o Senhor, conforme relatado em Levítico 24, a partir ali do versículo 14. Então, dando continuidade aqui, aprendemos ainda no verso 37 que em nenhum lugar nas Escrituras há um relato, né, ou um paralelo com esse cerrado ao meio que é apresentado aí no verso de número 37. Andaram peregrinos vestidos de peles de cordeiros, ou antes, né, provados, cerrados pelo meio. Há uma forte tradição rabínica, né, que diz que o profeta Isaías foi morto dessa forma, foi cortado pelo meio por um serrote, né? Mas não há relato bíblico, não há referências para essa informação, né? Também os profetas que foram mortos pela espada, né? Que são contemporâneos aí de Elias, né? Que ele se queixa ali com o seu Senhor, que muitos estavam sendo mortos e só restou ele e tal, naquela passagem interessantíssima, né? O profeta, após isso, queixa-se a Deus, né? Dizendo: os israelitas têm rejeitado a tua aliança, derrubado teus altares e matado teus profetas com a espada. O relato lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 10. Chegamos ao verso 38, né? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, né? E nós vamos aprender aqui, né, que o crente sempre está cercado por um mundo incrédulo. Nós sempre estaremos cercados por um mundo incrédulo. Ele frequentemente está isolado, né? Nós estamos assim isolados com a nossa fé, mas nunca sozinhos, pois Jesus é a sua companhia fiel, Jesus é a minha companhia fiel, Jesus é a nossa companhia fiel na vida. E pela fé, esses homens venceram as adversidades da vida, tanto que são considerados aí indignos para pisar no mundo, né? Homens dos quais o mundo não era digno de recebê-los, né? Errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros, pelos buracos da terra. Verso 39, né? Chegamos aí nos dois últimos versículos. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a expressão pela fé, irmãos, vai ser aqui o fio de ouro que vai conduzir, que caracteriza a vida e os feitos do povo de Deus, né? O autor repete: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E para concluir, ele elogia os heróis da fé. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, né? A grande questão aqui a ser respondida, né, é o que os crentes do Antigo Testamento não receberam, né? O que eles não receberam? Eles tinham, irmãos, a promessa da vinda do Messias e da salvação nele. Foram os herdeiros das profecias messiânicas, porém, todos esses crentes morreram antes de Jesus.
Eles não receberam a maior de todas as profecias. Eles não obtiveram a maior de todas as profecias. Eles morreram em fé, mas não viram a Jesus Cristo. Entraram no céu absolutamente, com certeza, né? Entraram no céu, mas não viram a salvação aqui na terra. Com a revelação que Deus havia lhes dado, eles tentaram entender o ministério da redenção, a promessa que crescia em seus corações, que dia após dia ia se achegando até os nossos dias, né? No versículo 40, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, né? O termo que o autor utiliza aí. Aqui, o autor faz uma comparação entre nós e o povo da nova aliança, né? Nós que somos o povo da nova aliança. Os hebreus, né? Os destinatários da carta, que são o povo da nova aliança. Este povo e o povo do Antigo Testamento, né? E, obviamente, esse destinatário, primeiramente, recebe essa mensagem e entende a importância do que ele está dizendo aqui. Porque, para nós, hoje em dia, a grande revelação, Jesus Cristo, é o que faz com que a nossa fé se torne cada vez mais robusta. Pois somos privilegiados pelo fato de vivermos o período da vinda de Cristo. Temos a revelação mais completa. Eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não a concretização, pois aprove a Deus revelar em nosso período, em que Jesus viesse e agora nós pudéssemos ver, perceber o relato para os hebreus, aqueles irmãos ainda mais próximos, a promessa viva, os tempos da sua fé se materializado em pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Concluímos, queridos, com algumas afirmações. Primeiro, homens comuns que tiveram o privilégio de exercer a sua fé estão relatados aqui. Servas de Deus estão listados aqui na galeria dos heróis da fé. A fé desses heróis, conhecidos e desconhecidos, era firme, pungente, real, sólida em vários aspectos. A fé, queridos, é muito bom a gente relembrar também, nem sempre nos trará conforto e segurança. Exercer fé verdadeira pode trazer consigo perseguição, sofrimento, dor, como vimos em muitos exemplos aqui. E como fica claro, né? A partir do verso 30 aqui, nós vamos perceber que em alguns momentos muitos receberam a bênção, foram ouvidos por Deus, venceram batalhas, outros foram lançados em covas, foram passados ao fio da espada, foram perseguidos, humilhados, foram tratados como maltrapilhos, foram apedrejados, cerrados ao meio. Então, nós percebemos e entendemos que a fé nem sempre nos trará conforto e segurança. A fé salvadora, queridos, sempre nos conduzirá a uma vida dinâmica diante de Deus e das pessoas. Não pense que exercer fé é apenas bater no peito e dizer, eu tenho fé. Ou dizer para as pessoas por aí que eu sou um homem de fé, né? Você é uma mulher de fé. Mas a fé verdadeira nos leva a uma vida dinâmica, de resposta a Deus nos momentos em que nós somos provados. Nos momentos em que estamos felizes, nos momentos em que a dor aperta, nos momentos em que parece que não vai ter solução, nós exercemos a nossa fé. A nossa fé deve estar firmada sempre no Senhor, firmada sempre
em Jesus Cristo. Eu desafio você a exercer essa fé. Eu desafio você a refletir sobre esse momento que você está vivendo, sobre o momento que nós temos vivido, sobre essa pandemia, sobre essa loucura toda, incerteza política, o mercado financeiro uma loucura, as empresas mandando embora, o desemprego que cresce dia após dia, uma briga sem fim pelos nossos governantes. Eu desafio você a exercer a fé em Deus em todos os sentidos, ainda que as coisas fiquem difíceis, ainda que o sofrimento se avolume, ainda que as coisas não pareçam melhorar. Exerça a sua fé em Deus. Algumas breves aplicações, queridos, além desse desafio, gostaria que você refletisse sobre o fato de que esses homens que foram apresentados aqui são homens comuns, mais santos, não são mais santos do que eu e você, mas eles exerceram a sua fé. Entenda que a fé tem nos momentos altos e baixos. Ainda que você vacile, saiba que Deus perdoa os seus pecados, Deus perdoa os nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje é dia de exercer fé. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia de exercer a sua fé. Que Deus assim nos abençoe. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, ter na Tua Escritura, Senhor, exemplos de fé, narrativas e mais narrativas, Senhor, de homens e mulheres que te serviram ao exercer a sua fé. Homens e mulheres imperfeitos, mas que tinham, Senhor, a fé enraizada em Ti. Obrigado, Senhor, pelo relato bíblico. Aumenta-nos a fé e nos faz, Senhor, servos Teus, que exercem a sua fé, independentemente da situação. Louvamos-te, ó Deus, porque ainda não passamos por momentos assim, momentos que hão de chegar, ó Pai, e ajuda-nos que quando nos depararmos com eles, nós possamos, à luz do que aprendemos, exercer a nossa fé. É no nome de Jesus que nós oramos sempre. Amém. Ó irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.